galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito de uma grande teoria que eu pensei assistindo o último episódio a respeito da curva finita central que a gente vê sendo citada, né, pelo Evil Mori e consequentemente pelo Mori. A gente vê todo o contexto, né, eu vou explicar um pouquinho pra vocês a respeito dessa curva, a respeito do que ela significa, mas eu também vou trazer um vídeo com uma teoria muito legal pra vocês. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Eu devo admitir que eu fiquei um pouquinho surpreso com a receptividade das pessoas a essa notícia, né, que existe uma curva finita, né, central ali dentro do multiverso, porque essa curva finita não é novidade nenhuma, a gente já tinha visto ela diversas vezes e aqui no canal, inclusive, eu já abordei essa curva finita central quando eu falei da Diane Sanchez, inclusive o Justin Roiland já falou a respeito dessa curva finita central, ele já falou que não existem infinitas realidades em Rick and Morty, existe uma curva central e conforme você se aproxima das bordas, né, as realidades vão ficando mais estranhas. Isso explica porque a gente tem a realidade das pizzas, porque tem a realidade dos peidos, porque tem a realidade, né, onde o Morty é um martelo, porque tem tantas realidades diferentes, porque conforme elas vão se aproximando da borda dessa curva, as realidades vão ficando mais estranhas. A gente já tinha pensado também que faz bastante sentido quando ele diz que na série não existem infinitas realidades, e sim um número limitado de realidades que eles podem explorar. E ele diz o seguinte: existe uma curva central de realidades acessíveis, e elas ficam cada vez mais estranhas conforme vamos para os cantos daquela curva. E pra mim isso já tinha sido relativamente bem estabelecido na série, porque a gente já viu a Cidadela dos Ricks, e a gente vê que a Cidadela não tem um tamanho infinito. E eu inclusive já usei esse argumento do Justin Roiland diversas vezes em discussões com pessoas, seja no grupo dos membros, seja em discussões lá no Twitter, seja em discussões pessoalmente com amigos que gostam do Rick and Morty, quando a pessoa fala, não, é óbvio que isso aconteceria em Rick and Morty porque se existem infinitas realidades, então obviamente em alguma realidade aconteceu isso, isso, isso. Eu sempre falei, não, o próprio Justin Roiland já falou que não existem infinitas realidades em Rick and Morty, que existe justamente essa curva central. E, inclusive, a própria Cidadela dos Ricks, na minha opinião, mostra que não existem infinitas realidades, porque se existissem infinitas realidades, existiriam infinitos Ricks, e mesmo que somente 0,1% dos Ricks decidissem morar na Cidadela, a Cidadela já teria que ser infinitamente grande, porque 0,1% de infinito continua sendo, né, um número infinito. Então a Cidadela é um lugar limitado, a Cidadela é grande, né, vamos dizer que é do tamanho de uma cidade, é um pouquinho menor, né, do que uma cidade normal, então não existem infinitos Ricks, porque a própria Cidadela tem um volume limitado ali de espaço. E outra comprovação bem óbvia, né, de que existem finitas realidades é que os Ricks têm número, né, eles estão catalogados ali de alguma forma, tanto que o nosso Rick é o Rick C137. A gente vê outros Ricks diferentes e pelo menos os que a gente vê tem também um número. Então eles têm uma letra e tem um número, o que mostra que não existe uma infinidade de Ricks. E isso já foi citado em Rick and Morty, um dos membros do Conselho dos Ricks falou da curva finita central e a gente viu inclusive o Simple Rick, né, aquele textinho do Simple Rick falando a respeito da curva central, dois argumentos que eu inclusive já citei em vídeos anteriores. Então não é nenhuma novidade a existência dessa curva central, mas vale a gente lembrar que o vasto e infinito universo continua existindo em Rick and Morty, mesmo que o nosso Rick não tivesse acesso, nenhum dos Ricks na verdade tinha acesso ao exterior, né, dessa curva, então eles praticamente pegaram uma seção do multiverso e fecharam para os Ricks dominarem ali dentro. E eu acho que ficou bem claro no episódio que as viagens dentro da curva finita, até pela cor que a gente vê ali, né, saindo da Cidadela, a gente vê a curva literalmente aparecendo, então a gente vê que as viagens interdimensionais dentro da curva são feitas usando, obviamente, uma arma de portais, e o portal é verde, enquanto as viagens para fora da curva central ou dentro do próprio multiverso são portais amarelos, né? As viagens feitas fora da curva central são feitas através de portais amarelos, como a gente vê na última cena, né? Talvez uma das cenas mais épicas e arrepiantes de Rick and Morty. A gente vê o Evil Morty indo pro multiverso, né? Indo para algum lugar, a gente ainda não sabe, eu vou trazer vídeos também a respeito das possibilidades envolvendo o Evil Morty, mas a gente vê ele indo para outro lugar através de um portal amarelo. E como eu falei, eu tenho uma teoria a respeito disso, mas eu queria primeiro falar a respeito do que a curva significa para o nosso Rick. Em primeiro lugar, significa proteção, né, para o nosso Rick, porque ele sabe que em qualquer realidade que ele for,
o Rick vai ser uma figura temida, o Rick vai ser uma figura respeitada, todo mundo vai conhecer quem é o Rick em qualquer realidade que ele vá, as pessoas vão conhecer, porque em cada uma das realidades a gente tem o Rick como o ser mais inteligente. Esse foi o critério, né, que pelo menos o Evil Morty falou, que foi utilizado para definir quais realidades iam entrar dentro dessa curva. O Rick tem que existir e ele tem que ser a pessoa mais inteligente. Eles pelo menos falaram que todas as realidades têm um Rick. Obviamente o Rick pode morrer, né? A gente já viu vários Ricks morrendo, mas o Rick tem que ser a pessoa mais inteligente daquela realidade. Então esse parece ser o único critério, né, que eles utilizaram. Se o Rick é a pessoa mais inteligente, eles arrumaram alguma forma dessa realidade ser agregada a essa curva central. E o segundo motivo que a série pelo menos transmite pra gente é que o ego do Rick fez ele criar essa curva central, e o Evil Morty dá uma descrição bastante adequada, né, se a gente considerar essa situação, que a curva central é um berço gigante em volta de um bebê que adora brincar de Deus. E se a gente pode descrever o Rick de alguma forma, talvez a maior característica dele é que ele adora brincar de Deus. A gente já viu ele fazendo clones, a gente já viu ele destruindo planetas, a gente já viu ele fazendo muitas coisas que somente um deus conseguiria fazer. Inclusive a gente já viu ele desafiando vários deuses, né? Inclusive tem um episódio nessa temporada, o episódio das iscas, que a gente vê um Rick que não era exatamente o nosso Rick, era uma isca, mas a gente vê ele falando que ele ia matar o deus católico ali. Então é meio óbvio, né, a essa altura que o Rick tem sim um complexo de Deus. Então nada mais cabível do que a gente ver uma curva somente de realidades envolvendo o Rick sendo ali o ser mais poderoso. Só que, como eu falei, eu tenho uma teoria a respeito disso, porque a gente é levado a crer, pelo menos pelas imagens que são mostradas, que a cidadela e essa curva central foram construídas juntas, né, como um grande projeto. Inclusive o plano do Evil Morty, ao que tudo indica, dependia dele tomar o controle da cidadela para conseguir quebrar essa curva central, né? Ou quebrar essa curva central, ou abrir um buraco para ele conseguir somente atravessar. Isso a gente só vai ver na sexta temporada, mas a gente sabe que existe uma correlação muito forte entre a curva central e entre a cidadela dos Ricks. Mas aonde que a minha teoria diverge completamente do que a gente tá ouvindo falar até agora a respeito da curva central? Pra mim, o Rick não criou essa curva finita central como uma forma de agradar os outros Ricks, ou como uma forma de massagear o seu próprio ego, ou até mesmo como uma forma de se proteger. A gente tem que lembrar a situação que o nosso Rick se encontra nesse momento. Então eu acredito que o Rick criou a curva finita central quase que como uma prisão para os outros Ricks, para proteger o resto do multiverso dos Ricks, né, de todos os Ricks de uma vez. Ele conseguiu de certa forma tirar todos os Ricks da jogada. Então por que eu penso isso? Vocês vão se lembrar que o Rick tá correndo atrás do assassino da Diane Sanchez, né, e obviamente da Beth, naquela memória dele. Então ele não teria por que querer agradar os outros Ricks, ele teria mais do que motivos para querer destruir os outros Ricks. A gente viu que ele tava num caminho para tentar destruir todos os Ricks na sua frente. Então, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Rick não tava em um momento de querer massagear o seu próprio ego. A gente vê que ele tava sentado na cadeira, matando um a um. A gente vê que ele não tava nem interessado em sobreviver mais. E nesse momento surgiu a oportunidade, né, dele se juntar com os outros Ricks para construir a cidadela dos Ricks e também para construir uma curva finita central que colocasse todos os Ricks dentro de uma curva. E um ponto que eu acho que ninguém tá prestando atenção até agora é que se outras realidades não podem entrar dentro dessa curva porque ela tá protegida, quer dizer que os Ricks também não podem sair. Eu acho que falar que era uma jogada de ego do Rick faria total sentido se os Ricks pudessem sair e explorar outras realidades, mas que seres de outras realidades não pudessem entrar na curva finita central. Mas os Ricks não podem sair, né, dessa curva central. O fato dos Ricks não poderem sair, na minha opinião, mostra que é mais uma prisão para os Ricks que estão ali dentro. É como se o Rick tivesse criado uma simulação que os Ricks ficassem ali dentro, né, jogando um joguinho, enquanto o resto do multiverso estava completamente salvo, né, da influência tóxica e destruidora dos Ricks. E outro ponto que, na minha opinião, ajuda a provar essa teoria é que no próprio episódio duplo eles fizeram questão de mostrar o Rick sendo um vilão. A gente vê que o Morty tá indo atrás de outras realidades para tentar salvar outras realidades das atrocidades que o Rick tá cometendo, mesmo que o Rick tivesse mais bonzinho, tivesse mais emotivo nas últimas duas temporadas. Eles fizeram questão de martelar nesse episódio duplo que o Rick é de fato um vilão
Obviamente não do nosso lado, né, que a gente tá vendo ele como o protagonista, mas se a gente olhar o resto do multiverso, a gente vê que o Rick é sim uma influência extremamente tóxica. Ele é extremamente destruidor, a gente já viu ele destruindo quantos planetas e realidades a essa altura, só que o Rick sabe que tudo que ele fizer dentro dessa curva central não vai surtir efeito fora, né, dessa curva central, então é como se ele tivesse criado a própria Fruitland, é como se ele tivesse criado uma Fruitland para ele mesmo, onde ele pudesse destruir basicamente tudo ao redor sem afetar o multiverso, porque ele criou uma barreira de proteção. E a jogada é mais genial ainda porque não só ele criou a curva central, como ele criou também a Cidadela dos Ricks, junto, né, com alguns outros Ricks, e ele criou uma forma de manter vários Ricks juntos no mesmo lugar, ele criou uma forma de afastar ele mesmo de vários outros Ricks, então ele pode viajar entre várias realidades sem ter que necessariamente encontrar um Rick em cada realidade que ele vai. Então eu acho que foi uma jogada genial do nosso Rick, que eu pelo menos entendi dessa forma. Eu acho que o Rick conseguiu matar 2 coelhos, né, com uma cajadada só. Ele conseguiu impedir que os Ricks fossem pro resto do multiverso e ele conseguiu deixar todos os Ricks, né, pelo menos grande parte dos Ricks, na Cidadela dos Ricks, deixando ele livre para viajar entre as realidades. E você pode estar pensando, pô, mas se o Rick sabe de tudo isso, por que que o Rick faz tanta coisa ruim? Por que que o Rick comete tantas atrocidades? E a minha resposta para isso é que muitas pessoas são conscientes das atitudes tóxicas e negativas que elas têm, mas nem por isso elas deixam de tomar essas atitudes. Então acho que o Rick criou essa curva central justamente para poder fazer o que ele quisesse, justamente para poder seguir a consciência dele, para poder destruir planetas, destruir realidades, sem que isso afetasse o multiverso como um todo. E como eu disse, será que quando o Evil Morty rompeu essa curva finita, ele não abriu, né, o multiverso para todos os Ricks? Obviamente ele matou grande parte dos Ricks, não dá nem pra saber quantos Ricks sobraram, porque não dá pra saber quantos Ricks não estavam na Cidadela dos Ricks, não dá pra saber se o Evil Morty tomou alguma atitude com relação aos outros Ricks, né, que estavam presentes nas realidades e não dentro da Cidadela, então ainda tem muitas perguntas sem respostas, mas eu acho que esse seria o melhor twist possível a essa altura, tornaria o Rick um herói às avessas ali, né, ele conseguiu de uma forma extremamente maluca impedir que os Ricks afetassem o restante do multiverso, praticamente prendendo eles em uma curva, e todos eles ficaram extremamente satisfeitos com isso, todos eles ficaram felizes em não ter acesso ao restante do multiverso, o que não é algo positivo pra eles, né? Você pegar um multiverso, você tem uma arma aqui, né, que viaja pra todas as realidades, e você fala, bom, agora vocês não vão poder viajar para todas as realidades, mas vocês só vão poder viajar para essas realidades aqui. Eu não sei como isso seria uma notícia boa para os Ricks. Claramente eles continuam tendo o controle da situação, eles são o rei do pedaço, mas eu acho que tem uma motivação muito maior por trás disso, que é impedir a ida dos Ricks para outras realidades. Então essa pra mim seria a melhor revelação possível para uma 6ª ou até mesmo para uma 7ª temporada de Rick and Morty, e mostraria que o Evil Morty não estava tão certo assim. Apesar de ele ter matado grande parte dos Ricks, ele não estava tão certo assim porque ele abriu o multiverso para a influência tóxica do nosso Rick, não só do nosso Rick, como de outros Ricks que também sobreviveram. Isso claramente se ele quebrou a curva central, o que ele disse no decorrer do episódio que ele queria sim fazer. Então dá a entender que ele conseguiu, né, destruir a curva central e que agora os Ricks que sobraram teriam acesso às outras realidades. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. Como eu sempre falo, né, eu sei que essa teoria ainda não tem muitos argumentos para reforçar ela, mas é um fato que literalmente acabou de acontecer, então mais argumentos podem surgir nas temporadas seguintes. Eu acho que seria o ideal para as próximas temporadas e eu gostaria de saber o que vocês acharam, não só da figura dessa curva central, como também da minha teoria a respeito. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.